Ô Paulinho, tudo. Ilustre senhor presidente, senador Omar Aziz, senhor relator, senador Renan Calheiros, ilustres senadores, senadoras, equipe técnica e todos os assessores e aqueles que estão aqui presentes, o meu sincero bom dia. Gostaria de inicialmente expressar meus sentimentos a todas as famílias de brasileiros que perderam seus entes queridos durante esse período da pandemia. E gostaria de homenagear a todos os profissionais de saúde que, de forma valente, estão no dia a dia no enfrentamento dessa pandemia. E agora agradeço aos senhores senadores e senadoras pela oportunidade que eu tenho de vir aqui, perante essa comissão parlamentar de inquérito, prestar esclarecimentos a respeito da minha pessoa. E gostaria de citar aos senhores e às senhoras que jamais, em tempo algum, passou pela minha mente, pelo meu pensamento, no meu íntimo, na minha alma, no meu coração, a indisposição de estar presente fazendo o meu depoimento. Não tenho razão para isso. Conforme de conhecimento público, em março desse ano, me ausentei do país, especificamente no dia 30 de março, muito antes da instauração dessa CPI, muito antes do próprio Supremo Tribunal ter autorizado esses trabalhos. Bem, superada essa questão, a pergunta é: por que então você se ausentou do país em março? Então, gostaria de compartilhar com os senhores que meus pais moram nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Meu pai, meu querido pai, já está velhinho, com a sua idade avançada. Já conta 87 anos de idade, com a saúde debilitada, acamado, exigindo cuidados em tempo integral. Eu sou o filho mais velho dele. E para mim, meu pai sempre foi o meu professor, o meu mentor, o meu herói. Quando criança, nas férias escolares, eu costumava sair de caminhão com ele pelo interior do estado do Paraná. E sabe qual era o meu sonho? O meu sonho como menino era crescer e ser um motorista de caminhão como meu pai. Porque naquelas viagens ele me ensinava princípios, valores do trabalho, da integridade, da valorização do ser humano. Agora eu faço a pergunta aos estimados, ilustres senadores e senadoras aqui presentes. O que os senhores fariam se estivesse na minha condição? Iam ignorar o seu pai? Iam deixá-lo sozinho no momento que ele mais precisa de apoio? Tenho certeza que se os senhores estivessem na minha condição, fariam o mesmo. Queriam estar mais próximo possível dele. Mas como se isso não bastasse, eu tenho também a minha filha, que mora nos Estados Unidos e está grávida. Não somente grávida, mas está enfrentando uma gravidez de risco e terá o seu bebezinho nos próximos dias. Meu neto de número 19. Pergunta que eu faço aos senhores senadores, às senadoras aqui presentes: se a sua filha estivesse prestes a dar à luz, o que você faria? Estaria presente ou ausente? Então, aqui está explicado, senhores senadores. Eu responderia à comissão. Está explicada à comissão o motivo, a razão de eu ter me ausentado ainda no mês de março, por motivos de estar presentes e próximos, tanto ao meu pai como à minha querida filha. E vim sem condução coercitiva. E o mais importante, vim aqui sem condução coercitiva. Bem, superada essa questão da minha ausência do país,
que eu acho que ficou evidente a motivação, eu gostaria de compartilhar com os senhores como foi que eu conheci o ministro Eduardo Pazuello. Em agosto de 2018, eu e minha esposa e meus 2 filhos, um de 18 anos e outro de 20 anos, ambos solteiros, inspirados por 2 passagens bíblicas, nós tomamos uma decisão radical na nossa vida. Primeira passagem se encontra em Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Passagem número 2 do Novo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois ele é o poder para a salvação, para todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego. Baseado nessas 2 escrituras da Bíblia, a família Martins, imbuída do espírito de servir, tomou a decisão de ser uma família missionária. E eu e a esposa, juntamente com o meu filho Nicolas, saímos do conforto da nossa casa, saímos da cidade da nossa família, deixamos nossas empresas, nossos negócios e fomos até Roraima, extremo norte do país. Nosso filho mais novo, Felipe, partiu para a mesma missão eclesiástica no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E a pergunta é, o que fomos fazer em Roraima? E a resposta para essa comissão parlamentar de inquérito, nós fomos acolher os refugiados venezuelanos que atravessaram a fronteira do seu país, um estado caótico, e entraram no Brasil em busca de acolhimento, em busca de refúgio, em busca de apoio para recomeçar a sua vida. E nós trabalhamos em cooperação com a Operação Acolhida, coordenada naquela época pelo general Eduardo Pazuello. E não trabalhamos de forma isolada. Haviam dezenas de outras instituições de apoio ao refugiado e nós estávamos, então, nessa missão humanitária, sem qualquer interesse pessoal, comercial, empresarial, seja financeiro ou político. O nosso único objetivo era de servir ao próximo e fazer com que aquele momento, que aquelas pessoas que chegavam no nosso país tivessem o mínimo de dignidade. E assim nós oferecíamos a eles alimento, medicamento, tratamentos, apoio, todos os aspectos necessários para a manutenção da vida. Visitávamos também aqueles que estavam hospitalizados. Lamentavelmente, perdemos refugiados, tivemos que cuidar do funeral. Algumas mães jovens chegavam prestes a dar à luz e cuidávamos dos bebezinhos. Fomos na prisão penitenciária rural de Roraima, visitamos os detentos, brasileiros e estrangeiros. E quando eu paro e penso sobre aqueles 2 anos, quase 2 anos, de trabalho voluntário, humanitário que realizamos, me vem à mente uma passagem da Bíblia, Mateus 25, quando Jesus Cristo afirma: "E eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e vestiste-me, eu estava enfermo e foste me ver, eu estava na prisão e me visitaste, eu estava estrangeiro e me acolheste." E os discípulos perguntaram: "Mas, Senhor, quando nós te vimos com fome, com sede, nu, na prisão, enfermo, forasteiro?" E o mestre responde: "Quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Eu tenho a plena convicção, senhoras e senhores, que quando nós estamos a serviço do próximo, estamos somente a serviço de Deus. E aquela missão humanitária que cumprimos no extremo norte desse país não foi uma obra de homens, mas sim uma obra
conduzida e guiada por Deus. Ou seja, nós chegamos então a março do ano passado. A pandemia chegou no Brasil, as fronteiras foram fechadas. A fronteira do Brasil e Venezuela foi fechada. Não tivemos mais ingresso de refugiados nesse país. Eu e minha esposa saímos, naquele momento, de Boa Vista e retornamos para São Paulo. Nosso filho Nicolas, ele serviu por um período em Roraima, depois ele serviu um período em Rondônia, especificamente em Vilhena. Depois ele passou quase um ano, presidente Omar Aziz, no seu estado, onde ele pôde servir em Parintins por mais de 6 meses e depois em Coari. Quem está acostumado com aquela região sabe que para chegar até Coari é necessário pegar um barco e subir o rio 8 horas para chegar até lá. E vários projetos sociais de cunho humanitário ele pôde realizar. Voltou também para São Paulo, nosso filho Felipe, da Califórnia, retorna também para São Paulo. Bem, tendo feito essa explicação, naquele momento, o ministro Mandetta era o ministro. Ele deixa o ministério. Nelson Teich é nomeado ministro da Saúde. Eduardo Pazuello é nomeado secretário executivo da pasta. Ele me liga em São Paulo: Carlos, trabalhamos por 2 anos acolhendo venezuelanos, agora eu preciso do seu apoio. O que você precisa, Pazuello? Eu estou com a missão de combater a pandemia e salvar vidas. Eu disse: pode contar comigo em 2 condições. Primeiro, eu quero servir como voluntário, empreendedor social, sem nenhum vínculo com o Ministério da Saúde, sem nenhum vínculo com o governo federal ou qualquer órgão público. Condição 2, quero servir de forma pro bono, ou seja, sem remuneração. Ele disse: ok, estamos combinados. Baseado nisso, tem um terceiro aspecto que eu gostaria de citar aos senhores. E isso me deixa bastante indignado, senhores senadores e senadoras. A minha disposição de servir o país, combatendo a pandemia e salvar vidas, faz com que eu seja acusado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Eu afirmo aos senhores, com toda a veemência, que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo. Se porventura esse suposto governo paralelo existiu, ou melhor, gabinete paralelo existiu, eu jamais tomei conhecimento ou tenho qualquer informação a esse respeito. E digo mais, jamais fui convidado, abordado, convocado para participar de qualquer gabinete paralelo. E essa é a mais pura expressão da verdade. Alguém vai dizer: mas você esteve junto com o presidente da República. Afirmo a esta comissão parlamentar de inquérito que jamais, em tempo algum, nunca participei de uma única sessão em privado, nenhuma reunião em privado, nenhum momento particular com o presidente da República. Participei, sim, de eventos públicos, onde o presidente estava presente, não somente ele, mas centenas de outros convidados. Portanto, fica claro, evidente, transparente, que jamais tive qualquer influência, seja no pensamento do presidente ou qualquer outro suposto gabinete paralelo. Eu gostaria de afirmar agora, na sequência, de que essas minhas páginas aqui se perderam. Mas eu vou me encontrar aqui nelas. Muito bem, me encontrei aqui nas minhas próprias anotações. Há um terceiro ponto importante que é preciso ficar bem claro, que é o uso de medicamentos para o tratamento da Covid-19.
15 segundos. Obrigado. Eu não sou médico. No início da pandemia, havia uma compreensão sobre o uso de alguns medicamentos para o combate da doença. Acrescentei Com mais a 2 minutos. evolução da Acrescentei mais 2 pandemia, minutos ao senhor. com o passar do tempo e o aprofundamento dos estudos, novos entendimentos se estabeleceram. Atualmente, há posições contrárias ao tratamento preconizado no passado. A despeito da conduta médica adotada, a ciência comprova que a vacinação é o elemento essencial para o controle dessa pandemia. Por isso, sempre apoiei a imunização da população em geral, a ponto de eu querer doar vacinas ao povo brasileiro. Sempre me manifestei como um cidadão voluntário, como empreendedor social, e assim sendo, a minha opinião nunca foi no campo da saúde, mas sempre estarei à disposição do Brasil para qualquer obra social com o objetivo de salvar vidas. Embora, ressalvo, nós sempre encontraremos médicos que defendam tratamentos diversos. Aliás, o próprio Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota a esse respeito, defendendo o direito que os médicos têm de prescreverem o tratamento mais adequado ao paciente. E um aspecto final, senhor presidente, relator, gostaria de citar, que é o seguinte: a imunização de rebanho é outro tema que escapa aos domínios do meu conhecimento. Como enfatizei, sou empresário. Minha formação é na área de administração. Não sou versado em medicina e nem ousaria a falar sobre esse assunto. Esclareço, por fim, que não fiz qualquer movimento de compra de medicamentos para o combate da Covid-19 e nem tampouco financei qualquer espécie de comunicação nesse sentido. Inclusive, a empresa Belcher, em nota pública veiculada hoje, declara expressamente não ter qualquer vínculo de minha participação, de minha parte, nas tratativas de aquisição para as vacinas Convidência. Além disso, quero entregar a essa comissão essa nota pública para ser juntada. Encerro minha fala em síntese, senhor presidente, senhor relator, ilustres senadores e senadoras, que é isso. Eu gostaria de esclarecer, era isso que eu gostaria de esclarecer aos senhores. Por fim, feitos esses esclarecimentos, por orientação dos meus advogados e em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, doravante vou permanecer em silêncio. Muitíssimo obrigado.